Gazeta Entrevista está de volta. Nesse terceiro bloco, eu converso com a escritora Yara da Silva Castro Almeida. Ela está acompanhada da Yasmin, essa menina que é uma simpatia, Yasmin Castro, que é filha dela. Bom, Yara, você concluiu os estudos em mestrado na Universidade Federal do Acre. E digamos que um dos resultados pode ser mostrado aqui pelo Célio nesse livro aqui, Povos Indígenas e o Ensino Colonizador. Você poderia dizer para a gente que relação existe entre linguagem, cultura, linguagem, liberdade, linguagem, emancipação? Você poderia fazer um breve relato para a gente desse tipo de relação? Sim, com prazer. Eu quero primeiro dar boa tarde para o pessoal de casa, agradecer aos telespectadores. Bom, com orgulho eu digo que eu concluí o mestrado em Letras, Linguagem e Identidade, que me trouxe inúmeras visões e condições de problematizar tudo isso que você colocou, como linguagem, né? A linguagem é algo que nós podemos falar de várias formas, né? E a linguagem ela está muito relacionada, sim, com a cultura e com a identidade. E qual foi o objeto do teu estudo, especificamente? A princípio foi a Lei 11.645, uma lei que foi institucionalizada no ano de 2008, né? Uma lei bastante recente. Uma lei federal? Mas uma lei federal. Uma lei que traz obrigatoriamente no currículo escolar a questão do afro-brasileiro como do indígena, né, no nosso currículo, porque o nosso currículo ainda é um currículo que ele é eurocêntrico. Então, nessa perspectiva, a lei ela traz uma vantagem muito grande para que nós possamos colocar dentro do currículo escolar essa questão da emancipação que você falou. E quais foram as novidades, concretamente? As novidades foram as mais diversas, né? Eu, quando comecei a escrever a obra, eu tinha uma pretensão inicial. Isso foi crescendo ao longo do tempo, né, do período de 2 anos do mestrado. E eu consegui trazer bastante novidade, no entanto, que foi isso que me incentivou a publicar a obra em livro, né, que vai ser que ela é impressa, como ela também em PDF. Mas o fato que mais me chamou a atenção foi a questão da lei em si, porque não é porque a lei existe que ela é efetivamente feita na sala de aula, né, no ambiente escolar. Então, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, e o meu objeto de estudo começa nesse quesito, porque eu trago dentro do livro, a princípio, a questão da historiografia, e a desvalorização da educação dos governos, né? E depois eu trago a questão do indígena no próprio currículo. Então, quem é esse indígena? Né? Aquele que está dentro do nosso imaginário, é aquele que ainda é cristalizado como cheio de estereótipos, como aquele indivíduo que está distante de nós, né? Que está lá na mata, nu, pintado. E esse não é o indígena, né? O indígena ele é mais que isso, ele tem uma relação que é muito desvalorizada ainda dentro do nosso currículo, que é uma questão muito macro, que muitas vezes acaba que se dá muito valor para aquele conteúdo que é do europeu, do norte-americano, e muitas vezes a gente deixa a questão histórico-cultural do indígena meio que de lado, como nota de rodapé. Agora, Yara, diante dos novos movimentos políticos que se concretizaram em Brasília, você vê um ambiente para que essa lei possa ser efetivada na sala de aula? Se você encontra um cenário que seja favorável à aplicação dessa lei? Não, na verdade, assim, o que acontece? No decorrer do livro, eu discuto inclusive isso, porque não existe uma questão de lei por lei, né? Tem que ter força política, vontade política, mas tem que ter algo a mais que isso, que é a formação. A formação, ela é o ponto de partida. Então, não é somente na formação inicial que deve-se ter conteúdos que trabalhem essa questão dos povos indígenas, mas também a formação continuada para atender aqueles profissionais que já estão na sala de aula e que não tiveram acesso ao currículo mais aberto, né, nesse contexto. Então, existe
você fez uma pergunta com relação a isso. Eu não acredito, principalmente no governo que está posto, nessa perspectiva de condições favoráveis. Mas eu também não sou pessimista, porque eu acredito que os professores eles têm uma relação de maneira que se eles forem efetivamente conduzidos nessa questão do ensino, né, da formação continuada, eles vão ter condições de trazer para o aluno o melhor no sentido do currículo, um currículo mais aberto e que dê condições de trazer para o aluno uma relação muito mais cidadã. Pois é, Yara, porque a lei, ela é resultado, ou pelo menos deveria ser resultado, de um movimento social, não é, a lei ela não fala por si só, ela é resultado de várias vozes. Então, assim, ter uma lei dessa foi um avanço? O teu estudo deve apontar que sim, em vários aspectos. Então, houve um grupo de pessoas, imagino no Brasil inteiro, que pensou esse movimento e isso foi canalizado para uma legislação, para uma lei. Teve um grupo de pessoas que redigiu aquilo ali. Então, essa lei é resultado de uma série de vontades, né, de muita gente. Agora, cabe ao poder público efetivar isso, levar isso para a ponta, para a sala de aula, né, e efetivamente garantir a aplicação dela. E aí vem o Ministério Público fiscalizar, ver se o Estado está realmente sendo cumpridor da lei, enfim. Agora, eu queria que você me matasse a curiosidade, talvez o telespectador também. Por que a Yasmin está sentada ali? Qual foi a participação dela em todo esse processo? Você pode dizer? Posso sim. É a parte mais significativa para mim, sabe? Porque a Yasmin, desde a minha graduação, ela me acompanha. Então, ela ia para aula comigo, os professores conhecem bastante ela lá na universidade, né? E aí, no mestrado, isso não foi diferente, não. Durante o período de 2 anos que eu passei ali, né, sentada, ali ouvindo, absorvendo informações, né, estando ali presente nos eventos, a Yasmin esteve comigo, né? E aí, eu acho muito importante, sempre que eu vou, onde eu vou divulgar o meu trabalho, levar ela, porque ela faz parte disso, sabe? E conseguiu pegar alguma coisa, Yasmin? O que você se lembra do que você tanto ouviu? Assim, eu não se lembro muito porque era um pouco pequena, mas eu se lembro que eu ficava no YouTube e com um fone para não atrapalhar a aula. Aí o professor até me colocou o Gerson me colocou até na chamada, porque eu ia todas as aulas e não faltava uma aula sequer. Que bacana. Yara, pessoa que quiser ter acesso a esse livro, compra onde? Onde que tem acesso? Se está na internet disponível? Bom, o lançamento do livro vai ser dia 19, lá no auditório da pós-graduação do mestrado de Letras, Linguagem e Identidade, que é coordenado inclusive pelo professor Gerson Albuquerque. E nós vamos estar vendendo no primeiro momento lá. E depois nós vamos colocar disponível nas livrarias do estado, né? E também vou estar vendendo em PDF, a versão em PDF, no meu blog, que é Yara Castro, Yara com I, Yara Castro, olhardiferente.blogspot.com. Aliás, o mestrado Linguagens e Identidades, se é que eu posso mensurar, é o mestrado melhor consolidado ali na UFAC, né? Onde tem o maior número de publicações, o maior número de defesas, é algo a ser percebido com mais atenção. Que inclusive abriu agora a primeira seleção para o doutorado. Olha só, que bom, espero que dê certo e que esse seu estudo aqui possa render uma tese de doutorado, tá bom? Muito obrigada. O Gazeta Entrevista termina agora, lembrando que esse terceiro bloco é um oferecimento da melhor água mineral, a água Verágua, a água mineral dos acreanos. Até amanhã.